E hoje nós lembramos a vocês que temos caixa de perguntas. Então, lá no Instagram e também no WhatsApp da Rádio Vencer e também no próprio Instagram, nos comentários, você pode fazer a sua pergunta. Isso mesmo, e anotem o endereço do Instagram. @vencer com a gente. @vencer com a gente. E hoje nós vamos falar sobre obediência, um tipo de obediência, aquela que a gente muitas vezes nem entende porque a gente tem que obedecer. É verdade. Eu só vou fazer uma observação aqui para nossa equipe de mídia. A gente tem uma equipe de mídia assim, de Poliana. Tá ótimo. Veja só se o retorno tá bom, tá ok? Veja se tá tudo certinho, daí fala conosco. Então, como a Bispa Thalita disse, o tema de hoje é obediência. E para falar de obediência, Bispa, nós trouxemos aqui um personagem bíblico, que é Noé. Noé, ele é muito interessante, né? Eu acho que é um dos maiores exemplos de obediência da história da Bíblia. Claro, tivemos diversos tipos de obediência, mas Noé é de um tempo em que ele teve que obedecer sem conhecer. Obedecer às cegas, podemos dizer assim. Sem conhecimento, sem um motivo para o qual era necessária a obediência. E Deus fala para ele, Noé, constrói uma arca. Como assim uma arca? O que era uma arca? Ele não tinha ideia do que era isso, né, Bispa? Era vamos dizer, um projeto novo, né? Não, um projeto novo. Deus disse para ele o seguinte, olha, eu vou mandar um dilúvio. E Noé não conhecia o que era dilúvio. Por quê? Porque naquela época ainda não havia tido nenhuma tormenta. Pensamos que isso é ainda nos primórdios da criação do ser humano. Acho que Noé ele é 10 gerações após Adão e Eva. É muito próxima a geração, muito né? próxima a geração. De Adão e Eva. E a geração de Noé, falando em geração, era uma... Aliás, especula-se que são 10 gerações à frente de Adão e Eva. É isso que especula-se os estudos. E a geração de Noé era uma geração parecida com a que vivemos hoje. Como assim parecida com a que vivemos hoje? Tinha WhatsApp, smartphone, veículos? Não. Não é por isso que era parecida. Era uma sociedade corrompida, corrupta e esquecida de Deus. Não esquecida por Deus, esquecida de Deus. Verdade. Lembrando que hoje as pessoas andam bem esquecidas das coisas de Deus. É verdade. Tem muita gente que fala, por conta do Covid aumentou a espiritualidade. Eu vou dizer pra você, não aumentou não. Não. Minha mãe esteve aqui em casa no final de semana, minha mãe e minha avó, glórias a Deus, elas moram fora, né? E minha mãe disse, eu achei que o Covid iria amolecer o coração do ser humano. Por quê? Por que iria amolecer? Se você pega ao longo da história, pelo contrário, né? Tivemos diversas catástrofes, diversas pandemias, até mais mortais, e o coração do ser humano nunca foi amolecido. A grande verdade é essa, sempre andou sendo endurecido. E existem lugares, Bispa, que o cristianismo existe muito pouco. Existe talvez uma comunidade brasileira, num país europeu, que leva uma igreja para lá, como Portugal, que tem muito brasileiro, tem bastante igreja evangélica. Na França também, a Espanha um pouco mais restrito, né, Bispo? Nós estivemos lá e a gente pôde certificar o quanto na Espanha é restrito o evangelho, o quanto é difícil. Fomos visitar uma igreja lá evangélica na Espanha. Em Madrid. Em Madrid, da Hilson. E para vocês terem ideia, a igreja tinha que ser itinerante, ou seja, ela tinha que ficar mudando de endereço porque não era liberado um tempo, alvará, né? Alvará. Então eles usam clubes ou teatros ou cinemas, né? Nós fomos em um teatro na época em que estávamos lá. E saiu uma pesquisa recente que na França, mais da metade dos franceses não acreditam em Deus. É muita gente. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. É verdade. Porque é simples, gente. É simples. Onde não habita Deus, habita quem? Ninguém? Diabo.
Não é ninguém. Onde não habita Deus, habita o diabo. A gente não tem a possibilidade de Deus, ninguém e o diabo. É Deus ou é diabo? É assim que funciona, são dois polos. A gente só tem esses dois caminhos para escolher. Não tem a terceira via. Isso é muito sério, né? Porque às vezes a gente está dentro de um contexto mental, que hoje é sociológico até, que diz que você pode escolher o caminho que você vai trilhar, é sua escolha. Só que não é nossa escolha, né? Nós podemos até escolher, mas o resultado ou é Deus ou é o inferno. E tem muitas pessoas entendendo que não, que tem o nada, que tem o neutro. Tem o neutro. Não tem neutro. Né? E também não tem pronome neutro na língua portuguesa. Sabe que a Globo vai lançar uma novela com pronome neutro agora, né, Bispo? O tal do Willy. Isso não existe, isso é ignorância. Mas voltando aqui ao nosso tema. As pessoas na época de Noé, apesar de ter sido uma geração próxima a Adão e Eva, não eram pessoas chucras, pouco evoluídas. Não era. Não era porque Adão e Eva eram seres de potencial ilimitado. Assim eles foram criados, não é? Então, as pessoas na época de Noé, ao contrário do que você possa pensar, não eram ignorantes. Era uma sociedade um tanto avançada, né? Era tanto avançada. Tanto é assim que Noé teve a sabedoria, teve a genialidade de uma engenharia extremamente avançada para construir uma arca. E que não era pequena, bispa. Não era, não. Para se ter uma ideia, as medidas da arca que elas contam, que ela está na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, Deus estabeleceu a medida da arca, mas para a gente trazer aqui de uma forma que a gente consegue ouvir e imaginar de fato como era essa arca, ela era do comprimento de um campo e meio de futebol. É grande. Bem grande. A altura de um prédio de 4 andares. E lá dentro poderiam caber 450 caminhões. Grandes, né? Muito grande. Jesus. Era um negócio Era gigante. Absurdo. Precisava de um conhecimento técnico muito grande para aquilo, uma coisa que nunca foi feita com ferramentais extremamente limitados. Imagina que tinha Moisés naquela época para construir. Você está falando Moisés, é Noé. Tinha Noé naquela época para construir essa arca, né? Então, o que acontecia naquela época é que as pessoas daquela época elas eram voltadas para si mesmas. Eram obcecadas por prazer. Por isso que digo da semelhança com a geração de hoje. Então, qualquer semelhança com os tempos atuais, vamos dizer que é mera coincidência, né, bispo? Aquele povo era um tanto egocêntrico, aquele povo vivia do pecado. Aquele povo perdeu o sentido de suas próprias habilidades. Era um mundo jovem que precisava já ser purificado. Né? É verdade. E dentro desses contextos havia, não vou falar que havia uma família abençoada que era a família de Noé, que foi escolhida a dedo por Deus. Por quê? Por ser um homem justo, andar fiel com Deus. Noé não era corrompido como as pessoas daquela sociedade. Hoje as pessoas falam que o mundo está muito evoluído, que são outros tempos. Que é difícil obedecer, né? É difícil seguir a viver palavra de Deus. Como assim? Naquela época era a mesma coisa, não era diferente. Cada tempo é um tempo, cada um vai falar, não, o tempo hoje é outro. Mas o tempo ele não define, né? Nada disso. Sociedades como a de Noé talvez ainda conseguissem ser um pouco mais evoluídas do que a nossa. Porque hoje nós usamos a tecnologia é a nossa evolução. Mas eles tinham o conhecimento humano evoluído. Veja, a sociedade ela sempre vai ser a mesma. O que vai mudar são uma coisa ou outra. Aqui vos fala alguém que é dos anos 80, temos aqui o Elias que é dos anos 2000, as meninas da mídia que são dos anos 2000. E o que mudou dos anos 80 para os anos 2000? Um pouco de tecnologia, veio a internet, mas a sociedade continua a mesma. A sociedade não se tornou mais ou menos egoísta, talvez ela seja um pouco mais reclusa hoje, com muito mais informações, as informações chegam muito rápido.
Então, falar, os tempos de hoje mudaram, então é difícil seguir a Deus. Veja, tenho algo para dizer a você. Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus de sempre. Até porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Eu acho que o problema da humanidade é você voltar para você mesmo. Quando a gente começa a ver muito valor em nós mesmos. Muito valor nas coisas, achando que nós podemos, que a força está em nossas mãos, somos nós por nós mesmos, somos maior do que o outro. Besteira. Nós somos o pó da terra, se temos algo é por conta de bênçãos de Deus. É isso mesmo. Só que, infelizmente, o ser humano está sempre voltando para esse iluminismo. Eu consegui, eu posso, eu. E quando a gente foca muito no nosso eu, a gente vai focar muito nos nossos prazeres, nos nossos desejos, nas nossas vontades, e é quando a gente se afasta de Deus. E fica muito difícil viver uma vida de obediência como Noé estava vivendo naquela época. Veja bem que o texto não cita outra família, cita apenas a família de Noé. E ainda diz que a única família que sobreviveu junto com os animais, porque a arca feita gigante era para os animais, né? Então, assim, foi para uma família e muitos animais. Por exemplo, não haviam pessoas que obedeciam a Deus, havia família que era temente a Deus. Havia, porque se houvessem famílias, a arca também seria para as famílias que lá estivessem habitando naquele momento. E não foi assim que aconteceu. Exatamente. E os princípios de Deus não mudaram. Não mudaram na época de Noé, não mudaram em Adão e Eva e não mudam na nossa época. São os princípios, as promessas de Deus são sempre as mesmas. Deus não muda porque a tecnologia mudou. Porque Deus ele é muito mais avançado do que a gente. Deus criou todo um universo. É verdade. E quando a gente vai falar de obediência, Noé ele ensina 2 pilares de obediência para nós, que é a humildade e a fidelidade. Humildade e fidelidade. E vou falar uma coisa aqui. Deveríamos ser tão humildes que eu não sei se você sabia, bispo, o ser humano conhece mais do espaço do que do mar. Então veja a complexidade daquilo que Deus criou. Com toda a nossa sabedoria, expertise e tecnologia, somos limitados e não conhecemos nada. Conhecemos uma fração, um fio de cabelo. É verdade. Até porque nem do nosso cérebro usamos em nossa totalidade. Antigamente dizia que nós usávamos 10% do cérebro. Hoje já se sabe que não são 10%, são mais, mas quanto mais? Ninguém sabe dizer o quanto mais, 11, 12, 15, não sei. Nem da nosso cérebro ainda temos a capacidade de usar em sua totalidade. E não teremos, né? Foi uma limitação que o próprio Deus impôs para nós, assim que entrou o pecado, né? Mas, assim, humildade para quê? Para ouvir. Humildade para receber um propósito para a nossa vida. A obediência, ela exige isso, que você tenha um Senhor. Você nunca vai obedecer quem não é o seu Senhor. Obedecer a alguém que não tenha voz sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que dizem assim, ai, bispo, mas eu tenho tanta dificuldade de obedecer a palavra de Deus, eu tenho tanta dificuldade de obedecer as coisas de Deus, porque ele ainda não é o seu Senhor, né? A obediência, ela é o reconhecimento da autoridade de alguém que te fala. E também a fidelidade para com esta pessoa e para com esta palavra. No caso, a fidelidade para com a palavra de Deus e a pessoa do próprio Deus. Noé, ele não teve dificuldade em obedecer a Deus porque ele tinha humildade e fidelidade em relação ao próprio Deus. Então, independente do que Deus pedisse para Noé fazer, porque Gênesis 6:9 fala que ele tinha um coração justo. Ele era um homem separado, ele era íntegro diante da presença de Deus. Então, independente do que Deus pedisse para Noé fazer, ele faria. E olha que não foi fácil o que Deus pediu para Noé fazer. Sim, Noé estava com o coração aberto para fazer aquilo que fosse necessário fazer. É isso. E obedecer tem tudo a ver com isso. Você e eu temos que estar com o nosso coração aberto para aquilo que nós estamos ouvindo, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas essa pessoa ela é desobediente. Sabe o que é interessante? É desobediente em relação a quê? Em relação a quem?
né? Então, no caso, seria a Deus. Então, ele não tem a facilidade de obedecer a Deus, mas ele tem a facilidade de obedecer ao inferno. Ele está debaixo de um outro senhorio. A obediência fala muito sobre senhorio, né? Então, talvez se hoje você ainda falar, eu sou um crente rebelde, né? Eu tenho dificuldade de manter o cristianismo, estou sempre escorregando. Na verdade, não é que você é um cristão rebelde, é que você serve a outro senhor, né? Então, assim, Noé, quando ele ouviu os 2 chamados, porque Deus deu 2 chamados a ele. Muitas pessoas só se lembram da construção da arca, né? Mas Deus falou, anuncie o dilúvio, o arrependimento. Eu acho que foi o mais difícil. Aí entra realmente a obediência, a submissão a Deus e a coragem. Ele deveria ser um homem muito corajoso. Robusto na né? fé. Porque para falar algo assim, não é? Para uma sociedade que não tinha tormentas. conhecido tormentas. Noé, que já deveria ser separado dessa sociedade, com certeza, já era uma pessoa. A Bíblia fala que eles zombavam, debochavam, humilhavam Noé, porque não era um ambiente litorâneo. Então, eles zombavam Noé, dizendo uma grande arca para a terra seca. Então, Deus, ele coloca Noé numa grande contradição, porque ele tinha que falar de algo que não existia, que era o dilúvio. E ele falava, olha, vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo, arrependam. E Deus me mandou construir uma grande arca. E vocês precisam se arrepender. E as pessoas riam de Noé. Assim como hoje, quando a gente vai falar algumas coisas sobre a palavra de Deus, e aqueles que não servem a Deus acham tudo uma grande brincadeira, uma grande bobagem, né? Se você for parar para conversar hoje com um descrente, pode estar dentro da igreja, mas se ele é um descrente, ele vai dizer, para que você ora? Para que você vai na igreja todo dia? Para que você jejua? Para que você obedece? Que besteira! Sabe, não precisa. Entrou até mesmo dentro das igrejas essa mentalidade de, também não precisa obedecer tanto assim. Não precisa de tanto radicalismo assim, sabe? Dá para ter um equilíbrio. Eu vou te dizer, obediência não tem equilíbrio. Ela é obediência ou ela é desobediência. Sabe que esses dias você fala, entrou dentro das igrejas e muita coisa. Eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando agora pelo InstaView, vocês viram, eu compartilhei uma mensagem do bispo que um rapaz lá de Poços de Caldas colocou. Lembra, o bispo ele mandava para nós diariamente, né? Vídeos e mensagens. E ele estava falando, né, naquela oportunidade que o que entrou dentro das igrejas é festa junina dentro das igrejas, carnaval gospel. Halloween, né, tá chegando aí. Halloween chegando dentro das igrejas. Começou a ser aberto uma exceção perigosa. Por que uma festa junina pode não entrar dentro da igreja? Você pode falar. Você cristianiza ela, né? Meio que fantasia ela, porque a festa junina ela tem uma criação, a gente pode falar um dia de festas aqui, né, bispo? Podemos. Para o pessoal entender, que às vezes o entendimento foge. E o bispo vinha falando isso, né? E naquela oportunidade ele vinha trabalhando mais para as outras igrejas do que para a própria comunidade, ele chegou a comentar. É verdade. Né? As pessoas que ele atendia, porque foi uma época lá em Poços de Caldas que a missão ela era para abençoar outras igrejas. Outras igrejas. E ele falava, meu Deus, eu trabalho mais para as outras igrejas, para a comunidade, vim aqui 5, 6 por dia, expulsamos demônios e com a vida completamente bagunçada e, infelizmente, por conta de algumas exceções que foram abertas que não podiam ter sido abertas. Nós precisamos entender que a obediência, ela gira em torno do senhorio. Eu tenho Deus como meu Senhor, e se eu sinto isso em mim, se isso realmente é uma decisão sincera e justa do meu coração, eu vou obedecê-lo. A obediência, ela não é difícil, ela só depende de senhorio. Então, quando Noé precisou, e foi demorado esse tempo, sabe? Ele teve construtores que o ajudaram a fazer essa arca, e nem mesmo eles creram. Ou seja, eles trabalharam para Noé, mas eles mesmos não creram que aquilo que Noé estava falando era verdade. Seus corações estavam fechados e muitas vezes nós
Estamos até dentro do ambiente da igreja do Senhor, mas o nosso coração está fechado não para obedecer a Deus, mas para o próprio senhorio de Deus. Eu não estou aberto para ouvir o que vai acontecer. Eu não quero viver o que Deus quer me mostrar. Eu não quero ser direcionado por Deus. A desobediência, ela esconde atrás dessa grande verdade. Eu não quero o senhorio de Deus, eu quero o meu senhorio. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, na força do meu braço. E eu gostaria que Deus me abençoasse na minha própria vontade. Mas, bispa, quando a coisa aperta, até o que se diz ateu pede pelo amor de Deus. É verdade. Mas mesmo assim não quer se submeter ao senhorio. Ele só quer o auxílio. Ele quer o auxílio, ele quer o bônus. O bônus de Deus. E acha que Deus é obrigado a lhe ajudar, é obrigado a estar por si. Por quê? Deus Por que é um se Deus de você alianças. por que se você não tem aliança com Deus? Por que se não é filho de Deus? Ah, todos nós somos filhos de Deus. Não. Já falamos isso aqui, né, bispo? Não. Não somos todos filhos de Deus. Aliás, tem um livro que fala sobre isso, o livro do bispo. Sua descendência determina a sua eternidade. Você pode adquirir esse livro conosco. Basta entrar em contato por qualquer canal nosso da igreja, no Instagram, ou até mesmo ir à igreja, que você consegue adquirir esse livro maravilhoso, que já levamos para muitos lugares. Ainda temos muitos lugares mais para levá-lo. Sabe, quando aconteceu dos animais já começarem a entrar na arca, e a família de Noé então entra e começa o dilúvio, a Bíblia deixa claro que no começo as pessoas ainda achavam ridículo. Na hora que a situação começou a apertar, igual o pastor Eduardo disse, né? Até o ateu pede pelo amor de Deus, né? Que Deus tranca a porta pelo lado de fora, porque Deus sabia que Noé tinha um coração bom. E que se as pessoas batessem na porta da arca, ele abre a arca e ia espremer todo mundo lá dentro. Né? Porque Noé realmente ele tinha um coração bom. Né? E Deus trancou a arca pelo lado de fora, ou seja... Mas nós temos, né? Quem não abriria a arca, quem não abriria a porta da sua casa em uma situação desesperada dessa? Qualquer um abriria. Alguém bate na porta desesperado, a gente abre, né? E Deus tranca, e ali eles começam a clamar. Só que Noé já não podia fazer mais nada. E aqui eu quero deixar uma reflexão sobre obediência. Há tempo de obediência. E nós precisamos reconhecer humildemente o tempo da nossa obediência. Sabe, tem pessoas que estão sempre dizendo, amanhã eu obedeço, como se fosse uma dieta. A semana que vem eu começo a obedecer. Amanhã eu obedeço. E tudo tem um tempo. As coisas que Deus determina para nós, ela tem um tempo de começar e terminar. E o povo teve um tempo para se arrepender, teve um tempo para obedecer, assim como também Noé teve um tempo para obedecer. E acabou naquele momento, quando começou o dilúvio, o tempo da obediência do povo, que Deus havia dado para salvar aquele povo. Então Deus trancou a porta do lado de fora. Então tem muitas pessoas que estão brincando em não reconhecer o senhorio de Deus, estão dizendo, Deus me pediu para fazer isso, Deus me pediu para me envolver, Deus me pediu para fazer, mas eu vou deixando para depois. Esse tempo pode acabar e ali Deus já não te dá mais a oportunidade de viver aquele tempo. Então, você que está me ouvindo, quem sabe já tem um tempo que Deus está falando com você sobre áreas da sua vida que você precisa mudar. E vai passar, essa fase ela vai passar. E você não vai conseguir voltar a ela naquele mesmo ponto. Deus é misericordioso, Ele com certeza vai liberar outros momentos para que você possa vivenciar coisas, mas são fases e momentos de Deus para a sua vida, então se agarre. Porque eu vejo muitos cristãos acomodados ultimamente, dizendo assim, não, as misericórdias de Deus se renovam sobre a minha vida a cada manhã. É verdade, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas Deus também é um Deus que avança. Deus é um Deus que se move. Deus não fica parado no mesmo lugar. Talvez as pessoas fiquem paradas no mesmo lugar, mas Deus não. É interessante que nós estamos tendo toda quarta-feira lá no Ministério Rema Central culto de desenvolvimento. Estamos tendo culto de desenvolvimento toda quarta-feira lá no Ministério Rema. E falamos sobre oportunidade na última quarta, né?
Falamos sobre Falamos sobre oportunidades. oportunidades, Justamente sobre porque isso. às vezes a gente simplesmente viaja na maionese, sabe? Achando que temos todo o tempo do mundo para viver aquilo. Nós vivemos processos e fases na nossa vida. E nós não vamos ter todo o tempo do mundo para vivermos uma coisa só. Há um plano de Deus para nós. Sabe, às vezes as pessoas acham que... Porque a palavra de Deus fala, choveu durante 40 dias e 40 noites, então depois dos 40 dias, Noé já saiu da arca, todo feliz da vida. Não, demorou um ano para ele sair da arca. Baixar a água. Demorou um ano. Sabe, a obediência, ela exige espera, mas uma espera em obediência. Não adianta nada nós estarmos esperando sem obediência. Enquanto era para Noé trabalhar, Noé estava trabalhando, construindo a arca, falando, pregando, falando sobre arrependimento, e de repente agora ele precisava esperar. E a espera dele foi bem trabalhosa, porque ele tinha um zoológico para ele cuidar, né? Foi uma espera onde ele não ficou muito descansado, eu tenho certeza disso. Ele tinha um zoológico, mas ele tinha uma palavra de Deus. E ele tinha uma palavra de Deus. Eu fico imaginando que delícia que deve ter sido para a família de Noé estar um ano em quarentena, não de Covid, mas de dilúvio. E junto com o zoológico. Tá vendo, meus irmãos? Vocês reclamaram de ficar dentro de casa por alguns meses. Noé ficou dentro de uma arca por ano. Por um ano, gente. O negócio não foi fácil, não. Mas, quando ele sai, Deus lhe dá agora uma outra missão. E não assim, não foi só com os bichos, cara, com os filhos, com as noras, não é? Todo mundo, a família dele, né? A família dele. Eu imagino pra nora ter ficado com a sogra dentro da arca um ano. Deve ter sido uma experiência fenomenal. Mas eles moravam tudo junto Minha naquela sogra época. que tá me ouvindo, amo você, viu? Amo você, pastora Cleide. Mãe, para de fazer mimo pra ele, porque daí ele não comenta isso de sogra. Sabe, eu vou dizer uma coisa pra você. Os desafios de obediência nunca param. Quando a água estiou, agora Noé tinha outro desafio a obedecer. Recomeçar. Então, a obediência, ela é uma arma, vamos dizer uma arma, um instrumento, talvez a palavra instrumento seja melhor aqui, instrumento de Deus para nos fazer andar, para nos fazer mover, para nos fazer sair de onde estamos, para nos fazer conquistar, para não sermos destruídos. A obediência não é uma coisa ruim, tem tanta gente com medo de obedecer. Só que a obediência move você. A obediência é o que nos move. Não, e a obediência nos faz alcançar as promessas de Deus. Faz recebermos tudo aquilo que Deus tem pra gente. Nós dissemos na igreja ontem, dissemos na igreja num conto de homens, que você pode dizer assim, eu estou sendo abençoado por Deus. Mas está comendo migalhas, porque a partir do momento que você realmente conhece a Deus, você conhece as promessas de Deus na sua vida, aí você começa a realmente comer o manjar que tem preparado para você. É verdade. Então, se a migalha já está te deixando feliz, pensa quando você recebeu o principal. É verdade. E foi isso exatamente que Noé vivenciou na vida dele. Noé vem de uma família abençoada. E para quem não sabe, quem nasceu da família de Noé? Tchan, 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 tchan. Abraão, gente. Abraão nasceu aí da família de Noé. Eita, família abençoada, né? Se a gente estivesse no Nordeste, lá perto da terra do Elias, a gente ia falar, eita, família arretada, né? Então, assim, eles viveram as promessas de Deus e deram continuidade porque entenderam que a obediência é um ato de submissão, é um ato de dependência, de fidelidade, de humildade, que ao invés de nos reprimir, nos faz expandir, nos faz avançar. Então, para quem tem medo de obedecer, enquanto você não estiver obedecendo, você estará reprimido em todas as áreas da tua vida. E Deus quer que você o obedeça para que você possa avançar, para que você possa crescer. Aí não pense que as coisas de Deus são maçantes, obedecer a Deus é difícil. É uma aventura. Obedecer a Deus é muito bom, é maravilhoso, porque Ele quer o melhor para a gente. Ele é nosso Pai e, como todo Pai, Ele quer que vivamos o melhor para a nossa vida. Claro, existem algumas regras, como toda casa existem as suas regras. Verdade. E um ser humano sem regra, bispa, É um animal. É um animal. A grande verdade é essa. Pensa se não tivéssemos regras no mundo. A gente, com algumas regras, a gente já tá meio animalesco. O Brasil é o país das leis, né? Então você vê como é que acontecem as coisas aqui.
É que não se cumpre, né? Não se faz valer muitas delas, né? É. O brasileiro, ele tem o jeitinho brasileiro de querer burlar a regra. E aí acaba que fica essa sociedade meio bagunçada. É mesmo, bispo. Mas, gente, vamos lá. Deus, ele não apenas livrou Noé, mas deu uma história para Noé viver. Então, a obediência te livra e te dá uma história para você viver. Então, abre o seu coração, não tenha medo de viver. Todo crente, sabe disso, pastor Eduardo? Todo crente já passou pela fase do medo de viver a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus vai acabar com a minha vontade? Será que eu não vou viver nada do que eu sonho? Vai acabar com os meus sonhos? A pastora Paula até ontem estava comentando, né, que quando a gente era mais jovem, não que a gente não seja jovem, quando vinha com aquelas pregações, dá o seu Isaac, a gente já começava a chorar, meu Deus, meus sonhos vão ser destruídos. Gente, nada disso. Deus, ele é Senhor. E quando ele é Senhor, ele está dizendo, eu sou aquele que te salva, que te resgata, que te transforma, que te faz avançar. Confie em Deus. Você pode obedecer e você será muito bem sucedido. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Para você que começa a semana conosco, onde você estiver, ore conosco. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa semana tão abençoada. E falamos isso antes de vivê-la, porque estamos debaixo da obediência à tua palavra. Não existe ninguém que não esteja obedecendo a tua palavra, que não esteja debaixo da tua bênção. E nós nos colocamos assim nessa segunda-feira, debaixo da tua bênção. Senhor, levantamos todos os ouvintes e também aqueles que estão assistindo pelo Instagram nesse momento, a tua presença. E pedimos a ti que sejas Senhor. Traz, ó Pai, nos corações um sentimento de arrependimento Traga por não mesmo, ter se dobrado a tua palavra antes. Que neste momento o Senhor dê a todos nós, a oportunidade de recomeçarmos contigo. É mesmo. E onde caímos, que nesse momento o Senhor nos levante na autoridade do teu nome e nos dê a oportunidade de fazer direito. Amém. Pai, em nome de Jesus, restaura lares, famílias, vidas no Senhor. Em nome E de aqueles Jesus. que estão afastados do Senhor, que ouçam esta mensagem de obediência e deixem de lado seus prazeres, seus pensamentos imediatos e se voltem para algo que é muito maior, que constrói a vida, que é a tua presença. Deus, em nome de Jesus, opera salvação nessa segunda-feira. Opera recomeço e opera, Senhor Deus, avanço em nome de Jesus. Cristo. Amém. 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 E agora a gente vai para a música, mas lembrando que a caixa de perguntas já está disponível no Instagram. E agora as caixinhas de perguntas elas vão começar a ficar disponíveis logo após o culto, né, Bispa? É, isso mesmo. Porque Lá no Stories do Instagram, vencer com a gente. lá no Stories do Instagram, vencer com a gente. Após o culto já vai estar disponibilizado para vocês mandarem perguntas sobre o tema que será abordado na segunda-feira. Então anotem novamente o Instagram, @vencer_com a gente, @vencer_com a gente. Perguntas aqui. Vamos responder. Fala qual que é o nosso Instagram pro povo. O nosso Instagram é @vencer_com a gente, tudo junto. Isso o tudo mesmo. junto não é escrito não, tá, gente? Não. É o com a gente que é tudo junto. É com a gente tudo junto, até porque é o endereço que tem que ser assim, né? Isso. Vamos às perguntas, Bispo. Está preparada? Preparada. Como eu venço o desânimo quando estou obedecendo ao Deus que mandou eu fazer? Exemplo, lutar por alguma coisa. Vencer o desânimo. O desânimo é algo natural ao ser humano, né? Sempre que há um empecilho, um obstáculo, uma má notícia, uma porta fechada, uma pressão, tudo que nós não conseguimos calcular, que passaríamos, que não seja positivo e sim negativo, o desânimo vem. Mas aí o que nós temos que fazer? Manter o nosso foco em Deus, né? O nosso objetivo, o nosso olhar, o nosso foco tem que se manter em Deus e no porquê nós começamos a fazer isso. O problema é que muitas vezes nós perdemos o nosso propósito olhando para as circunstâncias e nós não podemos fazer isso.
Não, peraí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ter bons resultados todos os dias? Não, óbvio. Todas as pessoas que construíram alguma coisa excelente em Deus e até mesmo fora de Deus vão dizer uma coisa: você não pode ser vencido pelo cansaço. O cansaço, ele vai vir e você precisa se renovar. Agora, com Deus é muito mais fácil, porque você tem Deus para ser o seu descanso e a sua vitória. Então, como não se deixar levar pela desistência, pelo cansaço? O foco tem que estar em Deus todos os dias e na promessa de Deus. Bispa, a vida é uma luta, né? É. E glórias a Deus que temos forças para lutar. Porque tem E pessoas é que isso não mesmo. estão com forças mais para lutar. Por alguma questão física, alguma questão de doença que estão passando. Então, enquanto temos forças para lutar, vamos lutar sem lutar. desanimar. E você que está doente, Tem acamado, de bom numa ânimo. situação, receba o ânimo do Senhor. Receba o porque ânimo do Senhor. Ele te levanta e coloca você de novo nesse avanço da Deus vida. levou sobre si toda a enfermidade. E é isso. para você mesmo que agora pode estar ouvindo, que está desenganado, vamos dizer assim, que está sofrendo problemas por muito tempo, por muitos anos. Lembre da mulher hemorrágica, 12 anos com hemorragia, e além de ter um problema físico, ela ainda tinha um problema social, porque quem tinha a menstruação naquele tempo, ela era considerada impura, então ela ficou 12 anos com um problema sério de saúde, e ainda sendo E ainda considerada excluída impura, da sociedade, e foi à né? busca de Jesus, tocou em suas vestes com muita fé e assim foi prontamente curado. Então, se você precisa de uma cura, é hoje. É hoje que você vai receber a sua cura. E é através da obediência. Assim como aquele paralítico, Jesus disse, levanta, e ele se levantou. Então, se você crer no senhorio de Deus, você pode obedecê-lo e viver o seu milagre. É isso mesmo. Vamos lá. Como eu venço, já foi. Como obedecer quando não há força de vontade? Ué, então, se você não tem força de vontade, você não obedece. Foi o que eu falei aqui no início. Nós obedecemos ao nosso Senhor. Se eu não tenho força de vontade para obedecer a este comando, é porque ele não é o meu Senhor. Eu tenho outro comando, eu tenho outro Senhor. Então, você vai ter que rever aí o seu Senhor. E força de vontade, bispa, como a gente fala, o nosso cérebro ele tem vontade para comer, beber, dormir e ver porcaria na televisão. É isso aí. É o que nosso cérebro tem, a vontade que nosso cérebro tem. Buscar a Deus não é uma questão de vontade, é uma questão de obediência. Então tome uma decisão na sua vida, seja obediente, tenha disciplina, é isso mesmo, disciplina. Como tomar banho todos os dias é uma disciplina, tenha a disciplina de procurar a Deus. Simples assim, vai dar tudo certo. É isso mesmo, por isso que eu digo que é uma questão de senhorio. Daí vem aqui, por que o ser humano tem tanta dificuldade em obedecer? Exatamente o que nós estamos falando. O ser humano, ele não tem dificuldade de obedecer. Ele só obedece o Senhor da vida dele. É que às vezes a gente quer tanto que uma pessoa obedeça a Deus que a gente esqueceu de observar quem é o Senhor dessa pessoa. Ele mesmo, as riquezas, pode ser Mamon. O Deus daquele ser humano pode ser o Mamon, o dinheiro, as riquezas, as coisas, o próprio diabo. Ninguém está dizendo aqui, prestem atenção, que você ter dinheiro, você ter conquistas pessoais, financeiras, é ruim. Não, Você não pode servir a elas porque apenas. Deus ele quer que vivamos o melhor. Agora, não podemos viver a isso. Em função Em disso, função né? disso, em função dos meus bens, em função do meu dinheiro, em função da minha conquista, em função do meu trabalho. Tem gente que tem um carro, e dá mais valor para o carro do que para a família. Isso é uma distorção. Mas é justamente isso, é porque o carro se tornou um senhor para aquela pessoa. Não é o carro em si, mas ter um bem, ter algo que o qualifica como sendo um sucesso. Então, assim, como eu consigo obedecer? Por que eu tenho dificuldade de obedecer? Vai lá na base da tua vida e veja quem é que está no comando da tua vida. Aí você vai ver por que você está com dificuldade de obedecer a Deus. Com certeza não é Deus. Justamente. A falta de obediência a Deus tem a ver com a falta de relacionamento com Ele? Claro. E se eu não tenho relacionamento com o meu Senhor,
Se eu não conheço, se eu não procuro, se eu não estou na sua presença, se eu não quero estar na igreja, se eu não quero ler a Bíblia, se eu não quero orar, jejuar e ter uma vida cristã, por que eu vou obedecer a Deus? Se eu não tenho um relacionamento, eu não tenho nem motivo para obedecer. Essa é a grande verdade. Se eu não quero andar com alguém, por que eu vou ouvir o que esse alguém tem para dizer? Né? Qual o sentido disso, Qual justamente? o sentido de obedecer a alguém que eu não tenho nenhum tipo de ligação? Obediência, em verdade, você que de repente está ouvindo e não conhece muito bem a Deus, não conhece muito bem as suas promessas e tudo mais, a obediência vai vir a partir do momento em que você de fato começa um relacionamento com Deus. Olha, eu tomei uma decisão de ir na igreja. Opa, isso já é um bom passo. Um passo enorme. A partir do momento que a palavra de Deus vai entrando dentro de você, que você vai conhecendo a Deus, o Espírito Santo habita em ti, a obediência é uma consequência. E natural. Uma consequência natural. Não é nada forçado. Não, nada forçado. Eu vou ter que largar coisas que eu fazia antigamente. Você vai largar sem forçar. Sem esforço. É por prazer mesmo, porque novos comportamentos, novas condutas, novas intenções e motivações entram dentro do nosso coração. Então, quando a gente muda o foco, a gente muda tudo. E não é porque a gente mudou tudo que a gente não é feliz. Pelo contrário. A gente se torna muito feliz quando a gente muda muitas coisas na nossa vida. É verdade, Bispa. Temos mais algumas perguntas, meninas? Tem uma? Passe para mim, por favor. Se você não obedece ao seu pastor, você está desobedecendo a Deus? Sim. Vou repetir aqui, vai que alguém não ouviu o que a Cindy falou. Se você não obedece ao seu pastor, está desobedecendo a Deus? Sim. E vou dar um sim e não. Pode ser? Nossa, agora buguei a mente das pessoas. Agora tem que explicar. Sim, se o seu pastor está falando algo que vem de Deus. Sim, se o seu pastor tem compromisso em não querer te aprisionar numa vontade pessoal dele. Porque tem muitos líderes hoje que eles querem ser carrascos. Eu mando em você em nome de Deus. Você vai fazer a minha vontade em nome de Deus. Aí, se você desobedecer a isso, você não está desobedecendo a Deus, porque não foi Deus que falou nada daquilo. Mas se o seu pastor for uma pessoa coerente, estiver fazendo algo que é a vontade de Deus e falar para você fazer algo que é da vontade de Deus e você desobedecer, você estará desobedecendo a Deus. Amém. Pergunta respondida. Finalizaram as perguntas. Chegando a mais um final Chegando ao hein? final de mais um programa abençoado, um programa que esperamos ansiosamente a semana inteira para que ele chegue segunda-feira às 9 horas da manhã. É o começo da sua jornada na semana. É isso mesmo. E para começar a jornada ainda mais abençoada, hoje mesmo nos templos do Ministério Rema, há culto de oração. Mas não é aqueles cultos esquisitos que todo mundo fica jogado lá na igreja, dormindo pelas cadeiras, não. É culto de unção, de oração. Culto de unção. É culto disputado, viu? O culto de segunda-feira vem sendo uma bênção, Então, hoje temos culto de oração no Jardim Planalto com a pastora Ana e o pastor Creuso, no João 23 com o pastor Carlos, no São Judas com a pastora Natália e no Templo Central, próximo aqui ao Tiro de Guerra, com a Bispa Thalita, não é, Bispa? É isso mesmo, hoje à noite eu estou com vocês lá no templo, vai ser um prazer muito grande orar com vocês. Vai ser uma maravilha e não tem culto só de segunda-feira, não tem culto de segunda, tem culto de quarta fazemos o culto de desenvolvimento com este que vos fala. Pastor Eduardo. Isso, culto Tá de... disputado esse culto também, hein? Glória a Deus, culto Graças de desenvolvimento. a Deus, tá sendo um culto abençoado demais. E temos culto quartas-feiras em todos os templos do Ministério Rema, cultos às sextas-feiras, cultos de libertação às sextas-feiras. E domingo EBD, das 9 às 10h30 da manhã e a partir das 19h30. Lembrando que os cultos do Ministério Rema começam às 19h30 e vão até às 21 horas. E fiquem atentos em nossas redes sociais, porque quando há encontro de jovens, encontro de homens, encontro de mulheres, adolescentes, congressos,
tudo você fica sabendo em nossas redes sociais. Amém, Bispa? É Fala isso pra gente quem pode acompanhar em nossas redes sociais, o canal do Vencer, quem pode assistir a gente pelo YouTube. Todo mundo pode Quais nos são os assistir, endereços? nos acompanhar. Nós temos aí o YouTube da Ser Rema, que tem os nossos cultos de sexta e domingos, tanto ao vivo lá, né? E também gravados. Então, se você deseja ouvir mais da mensagem de Deus, acessa lá no YouTube Ser Rema, o Ser com C, Ser Rema, Rema com RH, lá no YouTube. E também nós temos um canal de conhecimento bíblico, discussões um pouco mais diferentes, lá no Vencer, canal Vencer no YouTube. No que a gente YouTube tá também. retomando esse canal aí, logo já entra mais vídeos novos e tudo mais. Até o pessoal que tá seguindo já começou a mandar mensagem: aí, Bispa, não vai mais postar vídeo, estamos te esperando. Não, eu assumi esse compromisso, esse próximo mês aí a gente já tá voltando com tudo, com o canal. Em nome de Jesus, graças a E Deus. tem muita novidade pela muita. frente aí, viu, gente? Muita Coisa maravilhosa vai acontecer, então fica ligado. E mais que ligado, vem participar com a gente. Não, com o fim da pandemia, que em nome de Jesus queremos estar próximo. Muita coisa nova acontece, muita coisa boa vai acontecer no Ministério Rema. Já vem acontecendo, porque Deus nos deu uma palavra e uma promessa de vivermos 1 ano em 6 meses. E os últimos 3 meses seriam maravilhosos. E assim vem Tem sendo, né, acontecido, Bispa? é só testemunho de milagre, de cura, de tantas coisas incríveis e extraordinárias que Deus tem feito. E é só obedecer. Justamente. O segredo é obedecer e crer, e aí nós vamos avançando em Deus. Aleluia. E como vem acontecendo com a vida dos membros do Ministério Rema, também pode acontecer na sua vida. E nós esperamos você no Ministério Rema logo hoje. Amém, Bispa? É isso mesmo. Gente, um beijo bem grande, que Deus abençoe. Ótima semana e até segunda-feira. Que Deus abençoe todos os irmãos, quem estão em Poços de Caldas, em outras cidades. Deus abençoe todos nós nessa cidade aqui em São Sebastião do Paraíso. Vemos você na igreja e aqui na Rádio Fiel FM na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus em nome de Jesus.